Olá, tudo bem com vocês, meus queridos alunos do segundo ano da Biomedicina? É um prazer poder interagir com vocês de forma online. Espero que esteja tudo bem com vocês, tá? Nesse momento difícil que nós estamos vivendo, né? Essa pandemia global nos obriga a estar de longe aqui, preparando conteúdo para vocês online. Mas faz parte, né? O certo é que nós, como futuros biomédicos, né, vocês como futuros biomédicos, precisam estar plenamente calmos, né, para informar as pessoas leigas, dar informações corretas, porque isso faz parte da nossa formação, compõe as nossas diretrizes curriculares, né, de informar as pessoas. Isso se chama promoção à saúde, né? Quando você informa o cidadão, né, que não entende os aspectos biológicos, quando você informa ele de forma correta, né, indo na contramão das fakes, você está agindo de forma muito benéfica, promovendo o que a gente chama de promoção à saúde. Tá bom? Um bom dia para vocês. Meu nome é Wesley Borges e nós vamos continuar o nosso conteúdo falando sobre a lesão celular, a necrose celular e os seus mecanismos, tá bom? Nesse slide aí, ó, vocês acompanhem comigo aí os eventos. Na aula passada nós entendemos que a necrose celular é um processo irreversível, lembra? Existiu o processo reversível e o irreversível. E é um tipo, né? A necrose é um tipo de morte celular, propriamente dito. Vimos também que na necrose celular a integridade da membrana fica comprometida. E se a membrana fica comprometida, ela permite o extravasamento dos seus conteúdos celulares. E isso culmina na desintegração celular. E ainda que esses extravasamentos externaliza substâncias importantes como as enzimas, né, especialmente aquelas contidas nos lisossomos. E essas enzimas agem de forma degradativa nos seus próprios conteúdos. Esse tipo de necrose tecidual, como é o que ocorre na, por exemplo, isquemia miocárdica, pode nos oferecer pistas para a gente identificar as causas básicas, mesmo antes de os sintomas serem claros na anamnese médica. Os biomédicos, com as suas habilidades clínico-laboratoriais, podem detectar essas alterações através das amostras de sangue, de soro, que a gente colhe no laboratório clínico. Como na necrose ocorre rompimento das membranas e o extravasamento de seus líquidos específicos, e, consequentemente, o aparecimento desses conteúdos específicos na circulação sanguínea, então fica óbvio que a gente pode quantificar esses conteúdos, essas substâncias específicas, através de exames laboratoriais, reconhecê-los e entender suas origens. Vou dar algum exemplo para ficar claro para vocês. Numa lesão celular do miocárdio, na parede do coração, e com o consequente extravasamento de proteínas dessas células cardíacas, existe duas enzimas específicas desse tecido, uma chamada de creatina sinase e uma outra chamada troponina. Essas duas enzimas, essas duas proteínas, lembra que toda enzima é uma proteína, essas duas proteínas elas são específicas nesse tipo de tecido muscular. E quando elas chegam à circulação em quantidades ou concentrações, a gente consegue detectá-las, né? Normalmente, elas chegam na circulação nas concentrações proporcionais à extensão do dano celular. Então, quanto maior for o dano celular, maior concentração dessas substâncias a gente pode detectar na amostra sanguínea desse indivíduo. Outro exemplo é o que acontece no dano, né, na necrose do tecido do ducto hepático biliar. Ali existe uma enzima
específica chamada fosfatase alcalina, que extravasada, né, após a lesão tecidual, chega na circulação e nós podemos detectá-la. Um outro exemplo, né, é o que acontece agora com o tecido hepático, né, quando ele sofre uma necrose, libera de suas células para a circulação enzimas conhecidas por transaminases. Existem alguns tipos de transaminases, mas as transaminases são enzimas, são proteínas específicas do tecido hepático, né? Então, dessa forma, nós entendemos que a lesão irreversível, né, e a morte celular nesses tecidos podem ser caracterizados por níveis, por concentrações séricas aumentadas dessas mesmas proteínas. E à medida desses níveis séricos, né, através de técnicas laboratoriais, essas concentrações são usadas clinicamente para diagnosticar o dano a esses tecidos. Esse é um papel importante do biomédico através das análises clínicas no diagnóstico e na identificação da patologia. Próximo slide. Sobre a lesão celular, quais os principais mecanismos biológicos que determinam esses danos celulares? Quais são os principais mecanismos que acontecem na maior parte das lesões celulares? Bom, o tipo de lesão, se reversível ou irreversível, né, o tipo de lesão ou a sua gravidade dependem da concentração e do tempo de exposição de uma determinada célula a esse agente nocivo. Por exemplo, altas doses de algum agente químico, de uma toxina, ou períodos de isquemia, né, falta de oxigênio, tempos prolongados, são determinantes para direcionar a célula ao processo reversível ou à morte celular, que é o processo irreversível. Outro mecanismo. Os diferentes tecidos reagem diferentemente aos estímulos nocivos. Ou seja, diante de uma isquemia, o músculo esquelético da perna, por exemplo, né, se o músculo da perna se submeter a baixa quantidade de oxigênio, ele pode permanecer sem lesão por 2 a 3 horas. Já o músculo cardíaco, nessas mesmas condições, entra em morte celular por cerca de 20 minutos, nessas mesmas condições, em isquemia. Um outro fator importante é a herança genética. Indivíduos diferentes reagem diferentemente à mesma concentração de uma mesma toxina, por conta da carga genética, por conta dessas diferenças na herança genética. Outro fator importante, o status celular também é um fator determinante sobre os rumos da lesão celular. Ou seja, exemplo, um hepatócito, a célula hepática, né, célula do fígado, por exemplo. Se uma célula hepática está com seus estoques de glicogênio repletos, lembra que o glicogênio é a forma de armazenamento da glicose, lembra? Então, se uma célula, o hepatócito, tem estoques suficientes de glicogênio, ela vai suportar ou ela vai se adaptar melhor ao estímulo nocivo do que um hepatócito, por exemplo, que acabou de consumir sua última molécula de glicogênio. Então, o status é determinante para conduzir o tecido para um processo irreversível ou um processo reversível. Outra coisa, outro mecanismo, as disfunções celulares, bem como suas alterações bioquímicas, ocorrem quase sempre, por comprometimento dos seguintes componentes celulares. Então, a lesão celular depende de alguns componentes comprometidos. Quais são eles? Em primeiro lugar, a mitocôndria. A mitocôndria, quando ela tem sua capacidade de gerar ATP alterada, as lesões celulares ocorrem. As mitocôndrias, elas normalmente produzem umas espécies químicas originárias do oxigênio, chamadas de EROS, espécies reativas de oxigênio. Em condições patológicas, né, em condições de
lesão celular, de processo irreversível, essas EROs, essas espécies reativas de oxigênio, elas aumentam em grande quantidade. E as espécies reativas de oxigênio, como o próprio nome diz, são altamente reativas, podem se ligar, se complexar com outras moléculas orgânicas de vários locais, de dentro da célula ou fora da célula. E essas moléculas orgânicas ligadas às EROs, as espécies reativas de oxigênio, geram os famosos radicais livres. Muitas vezes os radicais livres são altamente deletérios, são altamente prejudiciais às nossas células. Outro ponto, o desequilíbrio da entrada do influxo de cálcio, especialmente na mitocôndria, é um outro fator que determina a lesão celular, que pode evoluir para irreversibilidade ou reversibilidade. Outro fator, os danos à membrana celular ou dos lisossomos é um outro fator. O próprio DNA danificado compromete o dobramento das proteínas celulares e vitais das nossas células. E isso é um motivo de lesão celular, é um mecanismo para levar à lesão celular. Vamos para o próximo slide aí. Vamos analisar a lesão celular a partir do comprometimento da atividade da mitocôndria. Falamos tanto da mitocôndria e que comprometida ela leva à lesão celular, então vamos analisar essa lesão celular a partir do comprometimento dessa organela celular tão importante no metabolismo celular, né, a mitocôndria. Vamos tomar por um exemplo o caso clássico que acontece na isquemia, né? A diminuição da chegada de oxigênio no interior da célula. Lembre-se que onde exatamente entra o oxigênio no processo de fosforilação oxidativa, você se lembra onde o oxigênio entrava lá na produção do ATP, na produção final do ATP? Lembrou? Foi exatamente ali mesmo, exatamente na cadeia transportadora de elétrons. Lembra que o oxigênio é responsável, né, pela atração dos pares eletrônicos através dos complexos proteicos, lembra, da membrana interna da mitocôndria, para gerar ATP no final das contas. Ou seja, em condição de isquemia, né, diminuição de oxigênio, se não chega oxigênio, diminui a produção de ATPs e acompanhe comigo as consequências dessa baixa de ATP. Veja aí, acompanha lá no esqueminha aí do slide. Olha só, baixa de ATP, né, vai gerar, vai interferir na bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio, nós estudamos lá em bioquímica, né, ela é um processo ativo, né, ela depende da geração de ATP para acontecer, né, aquelas transferências de sódio e potássio do interior para o exterior, do exterior para o interior da célula, né, e a atividade da bomba de sódio e potássio, ela altera também a entrada de cálcio, né, o influxo de cálcio e de água na célula, né. Ela aumenta a quantidade de cálcio, aumenta a quantidade de água dentro da célula. Cálcio e água intracelular aumentados. Isso provoca uma tumefação celular. A célula incha. A baixa de ATP também leva a um processo que é um processo aeróbico, reduz e aumenta o processo anaeróbio. Bom, se não tem oxigênio, então inicia um processo anaeróbio. Quando o processo anaeróbio ele é iniciado no interior da célula, produz muito uma substância chamada ácido lático. E o ácido lático é ácido, claro, e por isso vai alterar o pH. Quanto maior a quantidade de ácido, mais baixo fica o pH. Mais ácido fica o meio intracelular, alterando todo o metabolismo celular. Diminuição de ATP também sensibiliza o retículo endoplasmático rugoso. Lembra que o retículo endoplasmático rugoso, aquela organela associada aos ribossomos, é o principal organela produtor de quem?
proteínas de síntese proteica. Diminuição de ATP altera, sensibiliza a síntese proteica pelo retículo endoplasmático rugoso. Dessa forma, então, né, ou qualquer dessas formas, leva a célula a uma lesão e provavelmente evolui para necrose e morte celular. Próximo slide. Como é que a gente explica a lesão celular e o influxo de cálcio na célula? Falamos que o influxo de cálcio, né, o cálcio intracelular, é um processo, é um disparate para a lesão celular. Mas como é que isso se explica? Veja, o mecanismo que associa a morte celular e a entrada de cálcio na célula, ele foi demonstrado experimentalmente pela primeira vez quando se percebeu que altas taxas de cálcio do lado de fora, cálcio extracelular, depletadas, destruídas, retardavam a morte celular. Normalmente, as taxas de cálcio do lado de fora da célula, ou seja, extracelular, são muitas vezes, são milhares de vezes menores que o cálcio dentro da célula. E as situações como isquemia, por exemplo, falta de oxigênio, ou exposição a agentes químicos, provocam entrada de cálcio, cálcio do lado de fora entra na célula, ou seja, começa a se concentrar no citosol, no citoplasma da célula. Além disso, o cálcio que está em todas as organelas, especialmente nas mitocôndrias, nos lisossomos, no retículo endoplasmático, vão para o citosol. Então isso vai aumentar muito a concentração de cálcio citosólico, cálcio do citoplasma, do citosol. Esse aumento de cálcio citosólico provoca a ativação de várias enzimas. E essas enzimas atuam em substratos proteicos, proteínas de importância vital para a célula. Nós podemos citar dentre essas enzimas que são influenciadas pela alta concentração de cálcio intracelular, por exemplo, as fosfolipases. As fosfolipases são as enzimas que degradam os fosfolipídios que participam da membrana, do revestimento da membrana celular. E agredindo a membrana, lesão celular. Enzimas chamadas proteases, que agem em proteínas do citoesqueleto, o citoesqueleto importantíssimo na movimentação celular, em todo o processo metabólico do retículo endoplasmático, do complexo de Golgi. Então essas enzimas, as proteases, degradam as proteínas presentes no citoesqueleto celular. Outras enzimas são as endonucleases. As endonucleases, elas degradam as proteínas nucleares. E outras são as ATPases, que degradam o ATP propriamente dito, diminuindo mais ainda, acentuando mais ainda a baixa de ATP celular. Próximo slide. Já havia dito para vocês em aulas passadas que a lesão celular irreversível pode se desencadear de duas formas básicas, duas diferentes formas básicas, a necrose e a apoptose. Existe uma organela celular que é determinante para que seja definido o tipo de morte que vai acontecer após o dano irreversível. Está na cara, E já falamos dela algumas vezes. Trata-se da mitocôndria. Veja, se o agente nocivo, e se esse agente nocivo for, por exemplo, a diminuição de oxigênio, um agente químico, a radiação, gerar uma lesão com consequente disfunção mitocondrial, se a mitocôndria perder a sua função, isso vai acarretar na mitocôndria a diminuição da produção de ATP, com consequente aumento daquelas espécies químicas geradas a partir da incapacidade da membrana mitocondrial em produzir esses ATPs.
E essas espécies químicas, como eu falei para vocês, são zeros, as espécies reativas de oxigênio, ou do inglês ROS, R-O-S. Tá? Tais zeros, né, essas espécies reativas de oxigênio, levam à produção dos famosos radicais livres. E esses radicais livres são capazes de reagir com vários tipos moleculares e produzir moléculas indesejadas ao organismo, iniciando um possível processo patológico. Agora, se o agente nocivo, por exemplo, a alteração do DNA, né, ou o dobramento errôneo de alguma proteína, né, se esse agente nocivo alterar a permeabilidade da membrana, deixando escapar seus conteúdos mitocondriais para o citosol, vai gerar uma morte celular chamada apoptose. Certo? Na próxima aula nós vamos entender essa apoptose, as suas causas, né, os seus principais mecanismos de ocorrência. Ok? Uma boa noite para vocês, um bom dia, tudo de bom e até a próxima aula.